10h41 aqui na Rádio que Toca Notícia. E agora a gente fala sobre o uso da inteligência artificial, Paulinha. A IA está sendo cada vez mais constante em tantos setores, inclusive na saúde, né? A gente tem aí dados que foram apresentados pelo Ministério da Saúde numa audiência lá na Câmara dos Deputados, informando que a inteligência artificial já vem sendo aplicada em 3 eixos principais. Está falando de diagnóstico clínico, vigilância sanitária e também gestão de serviços. E para falar mais sobre isso, né, Murilo, a gente está ao vivo com o Leonardo Tristão, que é CEO da Performa-IT, né, que é uma empresa especializada em transformação digital e referência em soluções de inteligência artificial. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, né, Leonardo? Eu queria que você começasse falando sobre essa avaliação, né? Que, na sua opinião, você acha que realmente está crescente a IA no SUS, no atendimento à saúde pública? Muito bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Murilo. Muito Bom obrigado dia. aí pelo espaço. É um prazer estar falando com vocês e com os ouvintes da CBN. Sim, gente, a inteligência artificial é uma ferramenta muito importante, né, em todos os campos, mas na saúde, especialmente, ela vem trazer muitos benefícios para a gente, né? Como o Murilo citou, né, que a gente já vem tendo uso, né, a gente já vem discutindo muito isso no âmbito político, né, sobre o diagnóstico clínico, vigilância sanitária, gestão de serviços. É importante a gente destacar que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai mudar o jogo da saúde e mudar para muito melhor, né? Ela vai ser um baita aliado dos médicos, e os médicos terão o copiloto mais eficiente que eles já tiveram em todos os tempos. Quando a gente fala dessa questão, é complicado porque a gente ainda está num ponto em que muita gente associa o uso da inteligência artificial ao ChatGPT, a pedir para fazer figurinha, para fazer vídeo. E, na verdade, existe uma gama enorme, né, de situações que envolvem a inteligência artificial, automação. E aí fala assim, a inteligência artificial é aplicada a diagnóstico. A pessoa vai achar, entrei no ChatGPT e vou perguntar o que eu tenho e vai sair uma resposta, é isso? E não é isso, né? É importante a gente deixar claro que o uso não é esse, né? Murilo, com certeza, de forma alguma, o ChatGPT é apenas uma das ferramentas e para especificamente diagnósticos ela não tem eficiência quase nenhuma, né? Mas se a gente parar para pensar, Murilo, e a gente pode fazer um paralelo muito legal com o início da internet, quando a internet começou a se popularizar lá em 95, 96, as pessoas também faziam um uso muito, muito raso ainda de internet, né? A gente usava a internet, a primeira função específica, a gente usou para substituir o fax, né? Eu deixei de enviar fax e passei a enviar um e-mail, ok. Quando a gente fala do ChatGPT, do Gemini, do Perplexity, enfim, de outras ferramentas, a gente está arranhando a superfície ainda da inteligência artificial. É uma tecnologia que começou a evoluir de forma mais massiva em 2020, ou seja, a gente está no 4º ano, contando que 2020 ainda foi um ano de muito investimento, a gente está no 4º ano apenas de evolução das ferramentas. Então, o ChatGPT, ele tem as funcionalidades dele, ele tem a importância dele, mas ele é só um ponto. Quando a gente fala de inteligência artificial, de algoritmos de inteligência artificial usados para medicina, para diagnósticos e etc., a gente está falando de sistemas especialistas que nem estão disponíveis para consulta aberta do público, né? Eu mesmo, como não sou médico, eu não tenho acesso a esse tipo de ferramenta de diagnóstico. Agora, por estar na área de TI, por liderar uma empresa de tecnologia, eu ajudo a construir estes modelos, que é o que a gente chama de LLM, né? O Large Language Models, que digamos que são as bases de dados utilizadas para que a inteligência artificial consiga chegar nos seus resultados. Mas, neste caso, a gente está falando, Murilo e Paula, de sistemas especialistas que foram treinados apenas para isso. Então, eu tenho um sistema pronto para comparar imagens de raio-x. Esse sistema só faz isso, ele só compara imagens de raio-x. Se eu der uma imagem de um pulmão para ele, ele não sabe avaliar, porque ele foi treinado
para avaliar imagens de raio-x. Então, há uma diferença muito grande entre os modelos de inteligência artificial para diagnóstico, para apoio médico, do que esses modelos abertos para qualquer um, mas que também tem a sua importância no amadurecimento dos algoritmos de inteligência artificial. Agora, tem uma área que a gente enxerga muito como sendo algo importantíssimo, inclusive, é essa questão de gestão de referenciamento de vaga, de ocupação de leito, de distribuição de equipamento, de medicamento. Essa parte me parece que vai ser extremamente beneficiada, né? Sem dúvida, Murilo. Num país de dimensões continentais como o Brasil, Murilo, qualquer eficiência logística que você ganhe, por menor que seja, para o SUS já significam milhões de reais. Então, quando a gente consegue, por exemplo, através de um monitoramento contínuo apoiado com o IA, né, prever uma internação desnecessária, ou quando eu consigo, através de um modelo preditivo associado a um modelo generativo, ter uma demanda, fazer uma previsão de demanda de leitos, escalas de equipes que precisam estar de plantão ou não, né? Eu posso otimizar equipes de plantão. Quando eu falo de abastecimento de insumos hospitalares, tudo isso, qualquer eficiência que nós tenhamos, traz um ganho muito grande para o Estado, muito grande mesmo, uma economia de milhões de reais que pode ser usada para outras frentes mais importantes. E eu não tenho dúvidas que a medicina, ela por si só é uma área que gera muitos dados, né? E as áreas que mais vão se beneficiar de uso de inteligência artificial é quem tem mais dados, né? A matéria-prima de um bom algoritmo de inteligência artificial são bons dados, isso é uma boa qualidade de dados, e isso a medicina tem. Então, você está coberto de razão, Murilo. A gente vai ter um ganho muito grande de eficiência quando nós amadurecermos o uso dos algoritmos de inteligência para tratar da gestão inteligente de recursos. E acredito eu que mais rapidez também, né, em diagnósticos, principalmente nessa questão dos exames, né? Muitas vezes você tem aquela coisa, né? Você vai ao médico numa consulta, daí você vai, faz exame, já venceu depois você o tem exame, que fazer o retorno. Então, assim, eu acho que essa questão dos dados, né, que o Leonardo está falando, vai trazer realmente muito mais agilidade para isso, né? E quanto mais agilidade no diagnóstico, melhor, em muitos casos, o tratamento, né? Agora, me preocupa quando a gente fala, porque assim, se tem algo que a gente luta para que seja cada vez mais humano, é o atendimento médico, né? É o momento ali em que o paciente está na frente do médico para conversar. A gente sabe que o médico hoje tem que ser um pouco psicólogo também, tem que saber ouvir. E a gente fica, poxa, será que a gente vai chegar a esse momento de ter a IA também fazendo esse tipo de atendimento em que a pessoa vai relatar ali os sintomas, o que ela está sentindo e já vai ser automatizado isso? Como é que se enxerga esse futuro? Vamos lá. Murilo, eu não acredito nisso nunca, tá? Posso estar errado, daqui a um tempo a gente pode conversar com o Léo do futuro e ver se as previsões do Léo estão certas. Mas o médico, ele é insubstituível, gente. Não tem como, tá? Inteligência artificial, eu tenho falado isso muito. Eu sou colega de vocês, eu tenho um programa na CBN Campinas, um programa semanal na CBN Campinas, onde eu falo sobre inovação e tecnologia e tenho conversado com bastante gente sobre isso, né? A inteligência artificial, pessoal, ela é mais uma ferramenta, ponto. Ela não vai substituir ninguém, ela não vai eliminar posto de trabalho. Talvez, quando a gente fala eliminar posto de trabalho, a gente fala em escala global, mas talvez um ou outro posto de trabalho deixe de existir, mas vão surgir novos 30. E a gente pode olhar isso com a internet. A internet eliminou alguns postos de trabalho? Sim, eliminou. Mas criou um número inimaginável de profissões. Na nossa época de infância, ninguém falava em ser influencer, né? E hoje é uma profissão muito bem remunerada, diga-se de passagem. Então, essa humanização do atendimento, eu acho que ela vai ser potencializada com o uso de IA. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque se o médico ganha um copiloto eficiente para fazer o diagnóstico,
acaba sobrando mais tempo para ele olhar no olho do paciente, para ele realmente se dedicar ao paciente. Por quê? Parte do trabalho repetitivo, ele foi acelerado com o uso de uma ferramenta. Essa ferramenta é a inteligência artificial. Porém, o médico continua tendo que fazer aquele olhar da compaixão, né? O que é inteligência artificial, pessoal? E não consegue fazer, e a gente ainda está muito longe de conseguir um algoritmo reproduzir. Compaixão. Quando a gente precisa ter um olhar um pouco além dos dados. Quando a gente precisa enxergar o que está na pessoa que está ali na nossa frente. A IA ainda não consegue fazer isso e acho muito pouco provável que consiga, pelo menos aí pelos próximos 20 anos. Então eu creio firmemente que esse copiloto médico, ele vai liberar mais tempo para o médico focar no que importa, que é a relação entre o médico e o paciente. Muito legal a gente falar disso e trazer esse esclarecimento, porque às vezes a informação vem dessa forma e a pessoa, poxa, não vou mais ver médico, vai ter um computador para conversar comigo. E acho que é exatamente isso que você estava falando, né? Como tudo na vida, é bom senso, né? Exato. Saber aplicar da forma correta. Infelizmente a gente sabe que as invenções têm os bons usos e os maus usos, não há como controlar isso, mas que a gente possa ser norteado pelas boas práticas e tratar a saúde, isso, onde puder ser automatizado e trazer benefícios, sim, mas sem esquecer que o lado humano na saúde é fundamental. E eu também acredito, como você, viu, Léo, que não dá para substituir. Não Sim. pode substituir, né? Que seja assim. Cara, só tenho a agradecer a tua disponibilidade para conversar com a gente aqui, trazer essas informações, esses esclarecimentos. É uma área que a gente gosta sempre de abordar por aqui, né, Paulinha? Com certeza. E com certeza a gente volta a conversar. Certo? Muito obrigado. Pessoal, eu estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, contem comigo. É um prazer poder falar de tecnologia e um prazer compartilhar conhecimento. Acho que a melhor forma da gente aprender, pessoal, é compartilhar o pouco que a gente sabe, né? Então, sempre que vocês precisarem, contem comigo. É um prazer falar com vocês. Grande abraço. Conversamos com o Leonardo Tristão, ele que é CEO da Performa IT, que é uma empresa especializada em transformação digital e referência em soluções de inteligência artificial. CBN 10h50.